Vamos lá, ReZero, um anime que eu dropei uma vez e depois de 5 anos eu voltei a assistir. Inclusive, ReZero tá tendo previsto sua 4ª temporada e por que não eu, Snow, depois de assistir ReZero, fazer um vídeo sobre ReZero. O anime que eu amo tanto. Eu comecei a amar o anime, então não me julguem não. O anime começa com esse cara chamado Subaru Natsuki. Ele tá comprando os miojo e começa a ter um tipo de cena diferente. Tipo, passa umas coisas enquanto ele fica comprando e quando ele sai da loja, do nada sai esse braço preto tentando puxar algo. Eu não sei o que ele tá tentando puxar e nem quero saber. Tem essas coisas aí que aparece que o Subaru usou alguma coisa, ele pisca e pronto, o cara tá no Isekai. E como é fácil pro Isekai nesse mundo? Eles se perguntam o que tá acontecendo e eu te digo, Subaru, você tá no Isekai, onde temos bichinhos, furries, waifus e... Opa, isso aí não pode mostrar não. E ele manda eu estou em um mundo paralelo. O cara sacou em menos de 30 segundos. Aparece uma waifu fazendo parkour do nada, não é do nada, e vocês vão saber por que ela tá fazendo isso. Então o nosso humano Subaru, ele passeia tentando descobrir onde ele tá e encontra uma barraca vendendo algo. O negócio que tá vendendo é rinkas. Ele tenta comprar com dinheiro japonês e o cara manda um: ei cara, nós estamos em Lugunica, se não tem dinheiro é pobre. E eu não gosto de pobre. Vaza. E olha, essa cena é bem importante pro futuro, então guardem bem. Então depois disso ele começa a explorar. E o cara não tem sorte mesmo. Ele apanha de furry, é jogado na água e, meu Deus, esse cara é muito azarado. Depois de tudo isso, ele vai pra um beco e fica só no: cadê meu protagonismo? Enquanto isso, chegam uns caras do nada pra soltar o Subaru e o cara já tá tudo lascado sem nada. Se forem pra roubar alguma coisa, seria as roupas ou um miojo que ele tem ali. Lembram daquela waifu que apareceu lá atrás? Então, ela tá aqui. Finalmente, a garota bonita que me invocou aqui. Ixi, tá falando o que, doido? Foi mal, mas se lasca aí. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu me quebrei de rir. Então, depois disso, o Subaru pensa: desde as minhas épocas de otaku, esse prota tem poderes super fodão. Então, o Subaru mete um soco e um chute. E quando vai pra cima do outro mano, apela com faquinha. E quando ele puxa essa faquinha aí, o Subaru já fica se desculpando. E cara, cadê o protagonista do moleque? Então, o Subaru leva uma coça desse figurante aí, até que chega a waifu predestinada, de cabelos brancos. Ela chega com os papos de devolver algo que eles roubaram. O figurante fala que não pegaram nada. Você veio nos impedir de salvar ele? Na real não, mas você viram quem me roubou? Ah sim, foi aquela lá que pulou por aqui. Ah, valeu aí. Foi basicamente esse o diálogo. Aí ela olha pra trás e salva o prota, lançando um poder de gelo. Os caras metem o pé e um gato fofo do nada aí também, se vocês olharem. Ela olha pro Subaru e o Subaru cora. E o cara já se apaixonou. É isso, né, guys? Olhou. Enfim, ela pergunta pra ele se ele viu o brasão e ele responde que não. Ela faz essa expressão. O Subaru, ele tenta levantar e cai igual merda. E tipo, vocês que não estão assistindo, parece que ela tá adotando algum estilo de ser grossa, vamos dizer assim, porque ela fala que não é problema dela e esse tipo de coisa, e o gato, ele fala que provavelmente ela vai ajudar ele, porque é o jeito dela, entendeu? O cara desmaia, até parece que ele tá no colo de alguém. Nossa, que confortável, hein? Ixi, esses pelos aí. Olá. E cara, o que é isso aí? Tipo, de verdade mesmo, quando eu assisti esse episódio, eu fiquei com medo desse furry. Não sei se só fui eu, mas eu tremi na base. Eu tremi. Então, depois disso, ela fala que vai procurar o brasão e começa a ir. O Subaru para ela e fala que iria acompanhá-la, ajudaria a encontrar o brasão. Ela desconfia e fala que não teria como retribuir. E ele fala que não precisava e que era uma boa ação. O cara é muito gado, mano. Então, assim, eles procuram. O Subaru até tenta invadir algum lugar. Então, em algum lugar da cidade de Lugunica, os dois falam que ainda não se apresentaram. Eu sou Subaru Natsuki. Além de eu estar perdido, eu tô mais liso que um mendigo. Então, nós conhecemos o Puck, essa criatura fofinha aí. Eles começam a conversar sobre onde o Subaru morava. E é um monte de conversinha, caso queira saber, assista o anime. Ela acaba tocando na mão dele, dizendo que ele não era um plebeu, porque não tinha marcas de trabalho. E também falou que ele tinha um ótimo físico. Então o Subaru pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é Satela. Guarda esse nome, viu? Então eles saem pra procurar de novo. E acabam encontrando uma garotinha perdida. A Satela fala que deveriam ajudar a garotinha. O Subaru fala sobre a posição em que estão, que é meio ruim. E o argumento dela é: ela tá chorando, nós devemos ajudar. E meus amigos, essa mulher é gente boa, viu? Ela vai ajudar a criança, aí a criança começa a chorar ainda mais. Então nosso herói Subaru mostra um tipo de mágica pra criança. Ela acaba se alegrando e finalmente para de chorar. Então vai a jornada de encontrar a mão. Não? É mãe, foi mal. A mãe dela. E no caminho eles encontram a mãe e acaba a jornada. Pronto, acabou o episódio, acabou tudo, brincadeira. E os dois acabam conversando numa ponte. É uma conversa até que da hora. Até que ela revela ser uma meio elfa com uma expressão triste. E daí, mas eu sou uma meio elfa. Irmão, você é minha waifu. Mentira, não foi assim. Ele fala que ela é bonita do mesmo jeito e até gosta mais dela. E mal ela sabe que aqui no nosso mundo de nerdolas e otakus, elfas são tipo Deus aqui, tá ligado? Depois que o Subaru fala aquilo, ela fica encucada no chão e o Puck dá um burro no Subaru. Não que isso tenha doído também, né? A Sato, ela vai lá e chama ela de Inácio. Sei lá, nem sei pronunciar isso aí. Inácio é tipo estúpido. Ela tá chamando ele de baca.
Sei lá. Esqueci de falar que eu assisti dublado, mas pra fazer o roteiro eu tô vendo legendado. Sim, eu sou burro demais. Enfim, os dois saem pra procurar de novo e o Subaru vai pra aquele comerciante que foi no início, porque o crime aconteceu naquelas redondezas por lá. O que você veio fazer aqui, pobre? Ah não, cara, eu trouxe algum que pode ser um cliente aqui, ó. Fiel, viu? Fiel. Essa wife aqui. Então, é que eu não tenho grana. O cara ia expulsando eles até que chega a criança e a mãe que eles ajudaram, então tava tudo interligado. A mãe e a filha são família dele. Olha como o mundo é pequeno, hein? Ele acaba pedindo desculpa pra eles e o Subaru pergunta sobre a menina. Parece que o nome dela é Felt. Ela mora nas favelas e é pra lá onde os dois vão. Cara, por algum motivo tem duas crianças paradas só olhando na minha alma. Meu Deus, cara, que medo. Enfim, os dois ficam andando e conversando sobre o brasão. E meio que tem aquela dúvida, tipo, por que não perguntarmos pra alguém? E provavelmente ninguém ia revelar onde a Felt tá, porque a Felt é da favela e não explana o outro, ninguém é snob. Até que o Puck começa a falar que tá ficando sem tempo. E por que sem tempo? É porque Puck é um espírito. Então ele precisa de bastante mana pra ter uma forma física. Então de noite ele volta pro cristal e vai até o colar da Emília. Ele só volta no dia seguinte, de manhã inclusive. Então o Puck brilha e vira isso aí. Pô, e que coisa interessante esse sistema aí de espírito, sei lá, mano, que acompanham o cara e tem poderes. Mano, achei da hora a temática, achei da hora. Enquanto andam, a Sata, ela fala que vai perguntar dos espíritos inferiores. E esses espíritos são seres que ainda não se tornaram um espírito completo. Aí acontece umas luzinhas de, nossa, waifu, que waifu, Subaru, meu Deus. Tô zoando, foi bem da hora ver as luzinhas. Depois disso, os dois continuam andando e, meu Deus, eles só andam nesse anime. Pô, eu quero ver alguma coisa interessante. Quer dizer, eu tô gostando do anime, tá? Só pra falar. Não, eles continuam andando até que encontraram com esse cara aí. E o Subaru pergunta onde pode encontrar essa tal Felt. O figurante fala que não tinha nada nas redondezas, além de casa, de um cara chamado Velho Ron. E tipo, pra recuperar o que a Felt roubou, seria negociar. Pelo menos é o que esse cara diz, né? Então, os dois vão pra casa do Velho Ron e tá tudo escuro, tipo um blackout aqui em Manaus. E antes de entrar rola uma pequena interação entre os dois, bem fofinha, até engraçada. Recomendo você assistir. Então o Subaru entra na casa e parece que tá tudo... Parece não, tá tudo escuro. E ele vai iluminando as coisas até que aparece um braço e o corpo inteiro. Eu não vou mostrar isso, senão meu canal vai de F. Uma voz feminina começa a falar que ele viu algo que não devia e diz que não tinha escolha e passou a lambida na barriga do Subaru. O Subaru começa a perder muito sangue mesmo e a Sata, ela acaba entrando procurando por ele. E a menina misteriosa passa a lambida nela também. Uau, que anime bom, os dois morrem. E no meio desse caos todo, ele promete que irá salvar ela. Ele morre e volta pro mesmo lugar do início. Sim, ele tá naquele comerciante lá. Provável que todos saibam que ele voltou pro passado, menos o Prota, porque o Prota é burro. Ele começa a se lembrar de antes e vai procurar Sátela. Vai no beco e acaba encontrando aqueles bandidos do Subaru. Eles ameaçam o Subaru e o Subaru mete socão, mete chute no saco. Mano, o Subaru mete sarrafo em todo mundo. Então, ele vai até aquela casa de antes, bate na porta e aparece esse colossal aí. Esse cara que foi de F há uns momentos atrás. O Subaru acaba entrando e do nada o cara fala sobre as bolas do Subaru tacou. Mano, que anime. Enfim, os dois começam a conversar enquanto o mano bebe e o Subaru pergunta pra ele se ele já morreu uma vez. É claro, todo mundo já morreu uma vez. E que da hora pergunta pra alguém se ele já morreu. Meu Deus. O Velho Ron fala que não. E tipo, o Subaru começa a perguntar sobre a Sátela, depois sobre o brasão, e ele não sabe de nada, é todo fudido. Mas ele fala que tinha alguém que iria trazer algumas coisinhas pra ele, e teria uma chance de ver algo que ele procura. O Subaru questiona ele se foi a Felt, ele até fica na dúvida, meio que, pô, como é que ele sabe o nome dela, entendeu? Então o Velho Ron fala que se o Subaru quiser, algo teria que comprar. E o Subaru tá mais liso que mendigo, então ele oferece uma batata do mundo dele. O Velho Ron experimenta e começa a comer igual um louco, então os dois começam a esperar pela Felt. O Subaru fica do lado de fora esperando, então finalmente aparece essa menina. Ela chega chamando quem é tu? Como assim, tu não lembra de mim? Rapaz, lembro não. Enfim, o Subaru fala que veio por conta do brasão que ela pegou. Então os dois entram na loja ou casa, sei lá o que é isso aí. Então os três começam a conversar e tem até uma interação da hora entre os três. A Felt vai direto ao assunto e pergunta sobre o brasão e quanto ele pretende pagar por ele. O cara fala que não tem dinheiro, mas ele tem algo revolucionário. Sim, um celular. Tipo, o cara solta o bait. Eu tenho um dispositivo mágico que pode parar o tempo pra qualquer um e qualquer lugar. O Subaru vai lá e tira uma foto dele. Isso é essa coisa maravilhosa aí. Eles ficam se perguntando até o que era isso aí, que tipo de artefato era esse, né? E o cara continua na mentira. O cara tá firme, Eles falam que nunca viram algo assim e compararam com Mecha, que é o nome de alguns artefatos que permitem as pessoas que não abriram um portal mágico usarem magia, enquanto a Felt só quer o dinheiro. A Felt pergunta quanto é que vale esse telefone, esse Mecha. O Velho Ron fala que vale muito mais que o brasão. E quando o Subaru vai pegar ela, no caso o brasão, a Felt toma de volta e fala que
que tem outra pessoa querendo esse brasão. E ela só roubou isso porque havia encomendado pra ela. Se tem outra recomendação, por que tu não fala antes? Então eles esperam até o cliente chegar pra poder fazer essa negociação. Alguém bate na porta e a Felt vai abrir. Enquanto isso, o Subaru pergunta por que ela é tão mal educada com o velho Ron. E ele responde que são próximos e meio que ele cuida dela, sabe? E finalmente a cliente chega e nossa, que respeito! Quer dizer, essa moça aí bem voluptuosa, não vou falar nada não. E uma coisa que eu não falei é que quando ela chegou, a música tem uma baixada. Trocou até pra uma música, não parece negócio de terror. Pra mim ela tá com uma carinha de vilão, cara. Não sei não, eu não confio. Então finalmente começa a negociação. A Felt só liga pro dinheiro, então ela não quer saber quem é que vai pegar o brasão. A moça pergunta pra ele o que ele ofereceu e o Subaru responde que ofereceu um mecha, que é um item raro diferente e que valia mais do que 20 prata. 実は私も依頼主からある程度余分なお金を渡されているの。少しの上乗せも考える意味でね。依頼主ってことはエルザさんも頼まれただけってことか。そうなるわね。欲しがってるのは依頼主の方。あなたひょっとしてご同業？俺と同業ってことは無職ってことになるぜ。 Cara, olha esse diálogo, mano. Isso, sabe qual é o melhor da hora? É que, tipo, depois que rola essa interação, fica calado por um tempo, eles só voltam a conversar, mano. Muito foda. Tá. E depois disso, ela bota na mesa 20 moedas de prata. Felt fica surpreso e o Ron fala que o match do Subaru não valia menos do que 20 moedas. Então o Subaru ganhou. Respeita o prótese lá dele, moleque. Então depois de acabar, a moça acaba perguntando o que ele ia fazer com esse brasão. Subaru fala que vai devolver pra dona e do nada fica com um clima de bunda. Ela fala que o Subaru é um deles e tenta atacar ele. Sorte que a Felt pula nele e salva ele. Então o velho Ron vai pro ataque, vai fazer o que, né? A menina tem uns buffs e não é só no físico dela. Relaxa, o velho Ron não vai perder não. É, poder. A Felt fica pé da vida, vai pro ataque depois de xingar ela. E a Felt vai de base também. F no chat, guys. O Subaru fica olhando e ela fica provocando ele. O Subaru vai pra cima e apanha. Ele até consegue desviar e dar um chute nela, mas nessa que ele deu um chute nela, ela faz essa expressão ao levar esse golpe. Eu não vou comentar não. Eu não quero comentar não. O Subaru é atingido e ela chega perto e diz que a gente dele é muito linda. Eu não vou falar nada disso também. Pronto, o cara vai de base de novo. Coringano. Então ele volta para aquele vendedor de novo. E parece que o vendedor é os palpões dele. O Subaru desmaia. O cara acorda ele com um belo banho de água fria. Nessa, o Subaru acorda todo desnorteado. E avista a Salta ela passando por lá. Ele acaba correndo para ela, gritando o nome dela. E quando ele alcança ela, ele fica cansado. E ela olha para trás e fala o que ele tá fazendo. E não sabe quem é ele. E fala que ele chamou ela pelo nome da bruxa. Ele fica com cara de cu e acaba o episódio, guys. E sim, não era o nome dela. E tipo, eu vou logo revelar aqui, até porque todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo sabe quem é. É a Emília. Enfim, não me julguem, até porque essa obra foi lançada há 4 anos. Então nem adianta me julgar, viu? Mas foi isso. Eu agradeço por me assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Caso queira me ajudar aí, que eu não recebo ainda com o YouTube, deixar minha chave Pix aí embaixo. Então, muito obrigado e até uma próxima.